tocados. Nós vamos ser tocados pelo teu amor, pela tua presença e pela tua palavra, que é viva, é eficaz. E ela traz vida. A palavra do Senhor traz vida. E vida em abundância. Obrigada, Senhor. Vocês são livres. Vocês são livres na presença do Espírito Santo. E se você chegou aqui essa noite desanimado, se você chegou aqui essa noite cansado, perguntando para o Senhor que você não sabe o que fazer, eu quero te dizer que o Senhor já está no controle da sua vida. Você só precisa confiar nele, descansar nele. É isso que nós temos que fazer. Que nossas mentes caiam por terra a nossa incredulidade. Porque muitas vezes, Senhor, nós duvidamos daquilo que o Senhor já disse, daquilo que está na sua palavra. Oh, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Porque chegamos aqui na casa do Senhor de qualquer jeito. É assim, Pai, que nós somos. Mas obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor também nos dá coragem, nos dá vigor. Obrigada. Obrigada, Jesus. Sinta-se à vontade aqui. Sinta-se à vontade aqui no meio de nós. Oh, Papai, nós adoramos a tua presença, Pai. Ela é doce. Oh, Pai, que essa presença ela alcance as pessoas também que estão em casa. Que elas sejam tocadas pelo teu amor agora, no nome de Jesus. Que elas se sintam amadas de uma forma como elas nunca foram, Senhor. Oh, Pai, nesse tempo o Senhor quer se revelar com o teu amor, com a tua paternidade, Pai. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós não ficamos do mesmo jeito. Quando nós temos um encontro face a face com o amado, não tem como nós ficarmos do mesmo jeito. Então todo pecado ele cai por terra quando nós encontramos Jesus. Quando nós encontramos Jesus, nós não queremos fazer mais nada que desagrade a Ele. Nós queremos buscar a santidade. E santidade não é aquilo que muitos acham que é se vestir de uma forma santa, não. É aquilo que está fluindo de dentro de você. É aquilo que está ocupando os teus pensamentos, os teus olhos, o teu coração. O Senhor, Ele quer o seu coração. Quando Abraão, ele entregou Isaac naquele sacrifício, o Senhor, Ele não queria a morte de Isaac. O Senhor, Ele estava testando o coração de Abraão. Porque tudo que o Senhor quer de nós é os nossos corações. Ele queria o coração de Abraão e Ele quer o meu e o seu coração. Então eu quero dizer para você que se você chegou aqui, se você tem se afastado do Senhor, eu quero te dizer que o Senhor te chama, Ele quer o seu coração. Ele quer você. Nós só estamos aqui ainda porque Ele quer nos esvaziar para Ele ocupar o único lugar que tem que ser dEle. Não pode ser de mais nada. Porque Ele quer nos encontrar um dia. Ele quer nos encontrar. E Ele quer nos abraçar. E Ele quer nos beijar. Mas para isso você precisa entregar o seu coração. Para isso você vai precisar abrir mão de muitas coisas, muita sujeira, muito lixo que está dentro de você. E todos os dias o Senhor nos convida a tirar toda a sujeira de dentro de nós. Obrigada, meu amado. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Obrigada, Pai. Muito obrigada. A Tua palavra, ela vem para poder nos libertar da escravidão. A Tua palavra, ela vem para nos libertar daquilo que o Senhor não programou para nós vivermos aqui. Nesse mesmo clima de adoração ao Senhor, vocês podem abrir a Bíblia de vocês
lá em Mateus 4, 17. Aleluia. Amém, Jesus. Abriram? Lá em Mateus 4, 17, a palavra diz assim: Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá no 23, podem descer um pouco, fala assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém, Jesus. Queridos, a pregação de hoje, o que o Senhor tem ministrado em mim, e eu creio que em muitos de nós nesse tempo, é sobre arrependimento. Eu queria falar de outra coisa aqui hoje, mas o Senhor tem clamado, né, nesse tempo, para que nós possamos ter tempo de nos arrepender. E muitos de nós podemos falar assim: mas Thalita, eu já estou na igreja, né, eu já aceitei Jesus. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu acho que eu não preciso mais me arrepender, porque eu já me arrependi quando eu aceitei Jesus e quando eu me batizei. Mas o que eu quero dizer para vocês, que o Senhor está nos convidando, nos dando uma oportunidade de nos arrependermos neste tempo, né? Eu creio que muitos aqui já ouviram falar muitas vezes de arrependimento, mas eu creio também que o Senhor, enquanto Ele está falando, é porque ainda existe coisas dentro de nós. Quando está completo, Ele poderia falar de outra coisa. Mas se Ele está nos chamando para o arrependimento, é porque ainda existem coisas dentro de nós, né? Essa palavra do arrependimento, eu vou falar um pouco do contexto. Antes de Jesus chegar nessas cidades e pregar o evangelho do arrependimento, Ele foi tentado por Satanás. Se vocês olharem logo no anterior, nos versículos anteriores, vocês vão ver que Jesus, ele foi tentado no deserto, né? E por passar por esse deserto, e foi aprovado e teve vitória diante de Satanás, Jesus começou o ministério dele. Foi logo após ele ter sido tentado pelo diabo que Jesus começou o ministério dele, né? Então, logo após Jesus ser tentado no deserto, ele inicia o seu ministério saindo a proclamar o seu principal e mais importante ensino para a vida das pessoas: o arrependimento. E muitas pessoas estão iludidas, achando que já aceitou Jesus, mas continuam com as suas vidas mergulhadas no pecado, né? Elas continuam fazendo as mesmas obras. E o próprio diabo, através de religiões, filosofias, ideologias que surgem, né, ao longo do tempo, o próprio diabo, ele nos ilude, achando que nós já estamos com Jesus, apesar de estarmos vivendo uma vida em pecado, que é o que a gente tem visto nos dias de hoje. A gente tem visto pessoas dizendo que tem Jesus, mas praticando o pecado, né? E não querendo abrir mão dessas vidas, né, que eles têm levado. Então, eu creio que nesse tempo o Espírito Santo, ele tem clamado por pessoas que proclamem a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, Jesus, quando ele veio, muitos acham que Jesus veio e fez muitas coisas, mas o principal que ele queria trazer, o principal ensino era o arrependimento. E se vocês forem olhar ao longo da Bíblia, muitas histórias, todas as vezes que Jesus encontrava um pecador, ao ter um encontro com Jesus, esse pecador, ele abria mão desse pecado e Jesus dizia: vá e não peques mais.
Então, com a gente não pode ser diferente. No dia em que eu encontro com Jesus, eu não posso mais ficar da mesma forma que eu encontrei com Jesus. Amém? E, na verdade, o que é que ele faz? Então, essas religiões, essas filosofias, nos faz acreditar que a salvação, ela pode estar em qualquer coisa. Inclusive, em vir para a igreja, ou ser de uma determinada religião, ou fazer boas obras, que é alimentar pobres, né? Dar coisas para as pessoas, fazer o bem. Mas nada disso pode nos levar à salvação. Isso, de fato, nós precisamos fazer como filhos e filhos de Deus. Mas isso não vai comprar a nossa salvação, né? Então, quando, na verdade, a salvação ela está atrelada ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Então, eu preciso ter fé, mas eu preciso também me arrepender. Então, a salvação ela está atrelada ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Então, Jesus, ele viu a necessidade do arrependimento nas pessoas. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele andou em busca dos pecadores. Se você for analisar todas as histórias, Jesus ele foi atrás desses pecadores. E muitos deles também foram até o encontro de Jesus, né? E esse arrependimento, ele é muito mais do que um erro que cometemos. Porque às vezes nós achamos que o arrependimento, eu faço algo que eu sei que não agrada a Deus, e aí eu peço perdão e acho que aquilo é arrependimento. Mas aquilo é remorso. Arrependimento, ele tem que vir de uma forma genuína. E arrependimento já diz, quando eu me arrependo, eu não faço mais. Eu mudo. É como se eu mudasse a rota da minha vida. Aquilo não pode mais fazer parte da minha vida. Eu sei que alguns de nós, muitas vezes, caímos nesse mesmo pecado. Mas eu não posso viver caindo o tempo todo, levantando e tendo remorso. Eu preciso me arrepender de verdade. E o arrependimento, ele só vem também, gente, junto com o quebrantamento. Eu não sei se vocês entendem, mas o quebrantamento é eu chamar o Espírito Santo, é eu me esvaziar, é eu clamar, é eu me jogar aos pés de Jesus, me quebrantar de tal maneira que esse arrependimento genuíno, ele vem. Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas eu não consigo. Mas eu não. Quando eu vou orar, que eu vou me arrepender, eu sinto que não é de verdade. Porque sozinho você não vai conseguir. Porque o arrependimento, ele também vem junto com o quebrantamento. Então você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta, chamar Jesus lá para dentro e dizer para ele todas as suas vontades que você tem de largar esse pecado. Porque não é de você mesmo, mas sim o próprio Jesus, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo. Ele vai te ajudar a vencer esse pecado. As pessoas, elas estão vivendo de uma forma que elas acham que elas vão conseguir tudo. Mas não, nós precisamos de um ajudador, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos expor, chorar, nós precisamos falar a verdade com Jesus. Eu vejo que muitos de nós criamos máscaras até mesmo para falar com Jesus. Porque nós queremos também muitas vezes fingir que algo está bem quando por dentro não está. E ele sabe que não está. Então, como eu falei na hora da oração, tudo que ele quer é o nosso coração. Para ele conseguir ter o nosso coração, nós vamos precisar nos esvaziar. Nós vamos precisar colocar Jesus no lugar de honra. E nesse tempo agora tem sido muito difícil. Porque nós temos muitas necessidades, né, nesse tempo. Então, nós queremos tudo. Ao invés de nós largarmos tudo. E deixar Jesus conduzir as nossas vidas. Nós mesmos estamos pegando o controle das nossas vidas.
e estamos fazendo aquilo que a gente quer fazer. Né? Então, o que Jesus ele quer é que quando ele veio trazer esse arrependimento significa a confissão também de que cremos em Jesus como aquele que morreu em nosso lugar, como aquele que pagou pelos nossos pecados, e assim, através da fé, nós precisamos buscar uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Vocês entendem que tem pessoas que aceitaram Jesus, mas elas não conseguem reconhecer esse lugar que Jesus tomou na cruz por causa dos pecados dela? Principalmente pessoas que fazem tudo muito certinho. Que falam, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato. Essas pessoas, elas têm uma maior dificuldade de reconhecer que Jesus morreu para que os pecados dela fossem vencidos naquela cruz também. Então, existem pessoas também dentro da igreja que, por ser convertido há muito tempo, elas começam também a ter esse sentimento. Não, eu não preciso me arrepender, porque, afinal de contas, eu não tenho mais uma vida mundana. Eu não bebo, eu não fumo. Mas todos nós aqui, e vocês aí de casa, tem algo dentro de vocês que vocês precisam deixar. Todos os dias nós temos algo para se arrepender. E é isso que Jesus quer falar para a gente. É isso que Ele quer nos ensinar. Que todos os dias você tem algo para se arrepender. E, na verdade, o que eu vejo é que todos os dias parece que nós acordamos e esquecemos de fato de quem Ele é. Porque eu estava refletindo, quantos de nós acordamos e não damos bom dia para o Senhor? Quantos de nós acordamos e não chamamos Ele para mais perto? Não chamamos Ele para sentar na mesa e tomar café conosco? Quantos de vocês aqui faz isso? Não precisa ser todo dia, mas acho que nem uma vez no mês muitos de nós não fazemos isso. E Ele quer ser convidado para estar mais perto. Ele quer ser convidado para fazer parte da sua vida, para estar no seu dia a dia, para sentar com você e tomar um café, para viajar com você quando você pegar um avião e você convidar Ele para ir do seu lado, para convidar Ele quando você for trabalhar, quando você for atender alguém. É isso que Ele quer. E você vai entregar o seu coração quando você se achegar mais perto dEle. Não tem como você entregar o seu coração se você não tiver relacionamento, se você não conhecer Jesus. Porque muitos de nós aqui, quando estivermos face a face com Jesus, nós vamos entender que nós não o conhecíamos. Principalmente quando Ele falar para a gente, afasta-se de mim, maldito, porque eu não te conheço. E ali vai haver muito choro e ranger de dentes, que a Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando isso. Então, nós não temos dimensão do que é encontrar Jesus face a face. Porque se nós tivéssemos, nós já estaríamos correndo atrás dEle aqui, agora. Todos os dias das nossas vidas. Amém? Então, o texto, ele também fala sobre um motivo para o arrependimento. Se vocês olharem, né, no versículo 17, fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o motivo para esse arrependimento é porque está próximo o reino dos céus. Né? Então, com isso, Jesus, ele mostra uma urgência para o arrependimento. Será que só eu tenho visto urgência nesse tempo, ou vocês também têm visto que há uma urgência nesse tempo para que as pessoas se arrependam e proclamem a sua fé em Jesus? Quantos de nós aqui conhecemos pessoas que morreram pelo Covid, por exemplo, que hoje estava bem e no outro dia pegou essa doença e morreu, e foi para o hospital e você não viu mais? Acho que todos nós aqui temos alguém conhecido. Então, o que Jesus ele quer falar para a gente, nós, igreja, que entendemos, é que há uma urgência para que o arrependimento venha através de nós
em pessoas que ainda também vão conhecer Jesus. Precisa fluir primeiro em você, para que depois flua em outras pessoas que vão ter um encontro com Jesus através da sua vida. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós somos discípulos de Jesus, né? Porque Jesus, ele fez isso quando ele esteve aqui na terra. Mas Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele vive para sempre. Mas ele deixou os discípulos dele. Os discípulos dele, daquele tempo, porque o desse tempo somos nós, eu e você, né? Mas os daquele tempo, eles continuaram proclamando o Evangelho, proclamando a mensagem do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, até os confins da terra. Isso está na Bíblia. Se nós formos ler, isso está na Bíblia. Então, eu e você, o que é que nós temos feito? Para que essas pessoas, elas conheçam Jesus e se arrependam e tenham uma vida eterna. Né? Então, ele mostra uma urgência. Estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, que será de forma repentina. Para aqueles que ainda estão vivos, como eu e vocês ainda, Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Eu não sei, mas o fato é de que enquanto estamos vivos, Ele está para voltar. Aqueles que já morreram e não conseguiram ouvir a mensagem do arrependimento e de que Jesus é o Salvador, infelizmente, eles não têm mais chance. E quantos deles perderam a oportunidade de se entregar a Jesus? Quantos deles, talvez, eu fico me perguntando, muitos ouviram falar de Jesus, né? Certamente ouviram, porque Jesus, ele é justo. Mas hoje eu estava refletindo sobre que não adianta só ouvir falar de Jesus. Eles não desfrutaram dessa presença que nós desfrutamos. Eles não desfrutaram desse acesso, desse lugar onde nós acessamos. Vocês têm noção do que é isso? Porque muitos deles, além de não serem salvos e ir para o inferno, eles não tiveram essa chance aqui na terra de desfrutar da presença, de conhecer de fato quem Ele é. E nós temos essa chance. Basta nós querermos. Então, eu posso dizer que muitos de nós somos muito privilegiados. Porque acessar Jesus no lugar secreto, saber que nós somos filhos e filhos amados, isso é um privilégio. Porque muitos morreram sem entender quem eles eram. Muitos morreram sem entender que eles eram filhos e muito amados. E o tempo todo o Senhor correu atrás deles. Mas não há mais chance para aqueles que se foram. Para aqueles que não aceitaram Jesus, que não se arrependeram de seus pecados. E nós hoje temos a oportunidade de fazermos isso e ainda proclamar para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então, dessa forma, eu vejo que a palavra de Jesus, ela também é um clamor urgente para essa época, diante do que estamos vivendo, porque o reino dos céus, ele está muito próximo. Eu sinto cada dia mais, a cada dia que passa, que o reino dos céus está muito próximo. E de que Jesus, ele anseia em ter um encontro conosco. Mas a minha pergunta para a igreja, para nós, porque assim, quem não conhece não vai ter esse anseio. Eu quero que vocês entendam que quem não conhece Jesus, eles não têm como ter esse anseio. Então, quem é que tem que ter esse anseio pela volta de Jesus? Nós. Eu e você temos que ter anseio dia e noite, noite e dia, pela volta do amado. Porque ele vem buscar uma igreja que anseia em se casar com ele. Vocês imaginem um casamento, muitos aqui já casaram, muitos aqui já frequentaram algum casamento, e dá para perceber o anseio no rosto do noivo e no rosto da noiva em se encontrarem, se tornarem um, e se tornarem marido e mulher, não é? Eles ficam ansiosos, acho que dias antes, ou mês, não sei, mas há um anseio
Há um anseio por esse casamento. E não pode ser diferente com a igreja e com Jesus. Um noivo, ele só vai se casar com uma noiva que esteja apaixonada por ele. Que esteja ansiando pela volta dele. Uma noiva que se arrependa. Uma noiva que troque suas vestes. Uma noiva que se limpe de todo o pecado. Uma noiva esplendorosa, gloriosa, majestosa. Essa noiva que ele vem buscar. E a minha pergunta para vocês é: vocês estão preparados? Vocês estão preparados para se casar com Jesus? Porque vai existir um casamento. Eu e você, igreja do Senhor, tem que ansiar pela volta do noivo. Só que se nós não nos arrependermos, se nós não nos realinharmos de volta, não tem como a gente se encontrar com ele. Não tem como. A gente estava conversando um dia aqui, e aí a gente tocou no assunto de quando a gente chegar no céu, não foi? E muitos de nós ansiamos em ir para o céu porque nós não queremos ir para o inferno. Mas o desejo do coração de Jesus é que nós possamos ir para o céu para poder ficar face a face com ele. Porque assim como você tem que ansiar em estar face a face com ele, ele já anseia por esse encontro. Você consegue imaginar isso, que Jesus, o Todo-Poderoso, ele anseia em se encontrar comigo e com você? Que privilégio! Que privilégio! O Pai, porque vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles anseiam em encontrar conosco. E eu não sei vocês, mas nós precisamos todos os dias buscar em querer se encontrar com Ele. Porque eu creio, e agora sou eu que estou falando, que não há como você morar em um lugar com alguém que você não conhece. Não há como você desejar, não há como você adorar, não há como você se relacionar nos céus com alguém que você não conhece aqui. E aí muitos de nós vai dizer: mas Thalita, eu nunca vi ele, eu nunca vi face a face. Mas justamente porque você precisa crer sem ver, mas sabendo que ele está aqui, porque a presença dele é real, porque um dia você vai encontrar com ele face a face. E esse será o nosso galardão. Esse será a nossa coroa da vida, chegar lá e ter um encontro com ele. Nós precisamos todos os dias nos lembrarmos disso, porque eu vejo que o diabo ele tem roubado de dentro da igreja a vontade da igreja se encontrar com Jesus. Ele tem trazido outras coisas para dentro da igreja. As pessoas elas estão ansiando por coisas da terra. Nós estamos ansiando pelas coisas da terra e esquecendo das coisas do alto, esquecendo de cultivar coisas que vão nos levar para a eternidade. O relacionamento com Jesus vai te levar para a eternidade. Agora, se você ocupar o seu tempo com trabalho, com preocupações, com dinheiro, com carro, você vai perder tempo de se relacionar com o amado, que um dia vai vir te buscar. E aí você vai perder o seu galardão. Porque você teve oportunidade, mas você rejeitou essa oportunidade. E essa noite eu quero dizer para vocês: abram os olhos espirituais de vocês. Peça para que o Senhor abra os nossos olhos. Porque o mundo, ele tem colocado uma venda nos nossos olhos para que nós possamos não mais enxergar a beleza da santidade de Jesus. A gente está perdendo tempo com muitas outras coisas e esquecendo de estar aos pés de Jesus. A gente está ficando desanimado, está ficando triste. Hoje eu não tenho força para orar. Hoje eu não tenho como ler a Bíblia. Hoje eu não... Nós estamos perdendo tempo de nos encontrarmos com Jesus. E eu não sei, sinceramente, eu estou falando de mim também, porque eu também não estou isenta. Mas nós precisamos buscar força.
Porque o inimigo, ele tem roubado até as nossas forças para nós buscarmos ao Senhor. Então, nós precisamos do Espírito Santo para poder também buscar o Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudarmos em tudo. Amém. Amém. Porque as nossas realmente, ele é como se ele viesse para que a gente perdesse as nossas energias, força. Eu estou cansado, eu não consigo. Então você precisa se levantar nesse momento e clamar, e pedir, e declarar a palavra do Senhor. E nesse tempo, eu não sei, sinceramente, se vocês têm sentido o mesmo que eu tenho sentido. Mas no meu espírito vem que as coisas elas vão piorar. De alguma forma. Eu não sei o que é. É como se a gente estivesse sendo amassado contra a parede. Sem conseguir um caminho para sair daquele lugar. Só que o lugar é Jesus. O meu refúgio tem que ser Jesus. Eu tenho que colocar os meus olhos sobre Ele. Porque se nós pensarmos em muitos que estão por aí, eles têm sofrido muito mais coisas do que nós. Mas eles têm um foco. O foco é Jesus. Eles conheceram Jesus de verdade. Porque quando você não tem nada, você tem tudo, que é Ele. Eu sei que isso é muito clichê, né? Quando você não tem nada. Mas é real, porque quando você perde tudo, você só tem Ele. Porque muitos perdem casas, muitos perdem empregos, perdem carros, perdem esposa, perdem filhos. Mas só não perde o Senhor. Porque ninguém pode tirar o Senhor de você. Só você mesmo. Só você mesmo pode rejeitar o Senhor. Vocês entendem que nem o diabo, eles podem arrancar o Senhor de dentro de vocês? Mas ele pode fazer com que vocês rejeitem o Senhor. Através do pecado, através do desânimo, através de que eu não quero mais essa vida, está difícil com Jesus. Se está difícil com Jesus, eu não quero mais. É através da mentalidade que muitos de nós têm perdido esse lugar com Jesus. Nesse tempo, precisamos lutar contra isso. Porque eu creio que vai vir um ataque muito forte sobre as nossas mentes. Né? Hoje, muitos dizem que não há mais o certo e o errado, que não existe mais uma verdade absoluta, mas aqueles que creem em Jesus, não é na religião, que creem em Jesus, eles sabem que o certo, a verdade, está aqui, na palavra do Senhor. E isso ninguém pode roubar de você. Não é a religião que vai te dizer isso, é o seu relacionamento que vai dizer. Então, que vocês possam se posicionar nessa noite. Que vocês possam, de fato, querer, ansiar em estar com Ele. E essa mensagem, nesse tempo, né, ela foi anunciada também aos gentios, propagando-se pelas nações. Logo depois, quando os discípulos ficaram, que Jesus, né, morreu, ressuscitou e vive para sempre, está no trono assentado, essa mensagem, ela se proclamou pelas nações, através dos discípulos. E a partir disso, nós entendemos o quão importante é a ordem de Jesus aos discípulos. Quando ele falou, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Está lá em Mateus 10:7, depois vocês podem abrir em casa. Então, anunciar que é chegado o reino de Deus é anunciar que Jesus vai voltar. Quando você anuncia o reino de Deus para alguém, você está anunciando para ele, olha, Jesus vai vir nos buscar. Jesus tem um lugar para você. Vocês precisam ter consciência disso, de que quando você anuncia o reino, você está anunciando a volta de Jesus. Né? E quando a mensagem de que é chegado o reino de Deus cumprir o propósito decretado por Deus,
então vai vir um fim. Vocês entendem que vai precisar cumprir o propósito? Esse decreto de que é chegado o reino dos céus, vai ter que ir até os confins da terra para que chegue o fim? E nesse dia, os cidadãos do reino, nós, eu, você, de todas as partes do mundo, serão reunidos na presença do Senhor. Oh, Jesus, oh, glória, meu Deus. Todos nós vamos estar reunidos na presença do Senhor. Nós não temos dimensão de como será, mas está escrito. E você, então o que eu quero perguntar essa noite, você anseia por esse dia? Você de verdade pensa nesse dia? Será que isso ocupa o seu pensamento pelo menos uma vez no mês? Não vou nem falar todos os dias. Você tem anunciado o reino de Deus onde você está? Ou você tem se calado diante desse tempo? São perguntas que você vai se responder aí mesmo. Você tem sido um João Batista nesse tempo? Porque João Batista, ele anunciou o evangelho do arrependimento, mas que Jesus iria, que era a primeira vinda de Jesus, né? Ele anunciou a primeira vinda. Nós temos que ser agora o João Batista que vai anunciar a segunda vinda. Nós precisamos ter noção disso. É para isso que o Senhor está nos despertando essa noite. Para nos dizer assim, olha filho, quando você se arrepender, quando você aceitar Jesus, você vai proclamar o evangelho do reino. E você vai ser um João Batista. Porque todos os confins da terra irão saber que Jesus é o Salvador, é o Senhor. E assim Ele vai voltar. Então o Senhor quer despertar a igreja nesse tempo. E muitos podem falar, mas Thalita, eu não tenho como ir para a África, eu não tenho como ir para a Europa, eu não tenho... Mas você tem sido reino onde você está? Ou você tem escutado a voz do Senhor para estar de fato aonde Ele quer que você esteja? E para encerrar, muitas pessoas têm nos visto, será que as pessoas têm nos visto como alguém religioso? Ou como alguém que anuncia a volta de Jesus? Porque as pessoas, quando elas veem um religioso em você, elas não querem o Jesus do religioso. Porque ela acha que aquele Jesus do religioso vai matar ela, vai matar no sentido dela perder a própria liberdade. Muitos acham que é uma prisão, né? Está na religião, eu não quero porque é uma prisão e eu sou livre. Então você precisa fazer essa análise. Eu tenho sido esse religioso que apresenta Jesus de uma forma que as pessoas não querem, ou eu tenho sido um discípulo de Jesus que anuncia a volta dele? Porque muitos pararam de falar da volta de Jesus. É muito raro a gente escutar alguém falar que Jesus irá voltar. Tem se perdido essa mensagem dentro da igreja. E para encerrar, e para nós refletirmos, e nós levantarmos, e orarmos, e adorarmos, nós precisamos estar dentro dos nossos corações. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Porque Ele já está prestes a voltar. E Ele anseia em ter um encontro comigo e com você. E eu poderia pregar muitas outras coisas essa noite, mas o Senhor, Ele está chamando alguém que está em casa, ou alguém que está aqui, para, de fato, se arrepender e ter um encontro com Ele. Se esvaziar de si mesmo e ter um encontro com Ele. Para que você possa se tornar apto a ser um discípulo que anuncia essa volta de Jesus. Para que você passe na rua e as pessoas chorem só na forma como você passou. Para que você passe na rua e as pessoas vejam que há algo diferente em você. Para que as pessoas passem e peçam uma oração, que peçam ajuda, para que você mostre esse Jesus para elas.
É para isso que nós ainda estamos aqui. É para isso que nós ainda somos um corpo, porque o corpo é quando um ajuda o outro, edifica a vida do outro, mas que juntos nós possamos ser igreja também para aqueles que ainda não conheceram Jesus. E que tem morrido muitas pessoas diariamente. Muitas pessoas têm morrido todos os dias. E a igreja, ela precisa gemer por essas pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. E pessoas que já até conheceram Jesus, mas não querem mais saber dele. Então, nessa noite, nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Alan para orar, para que o Senhor derrame um bálsamo sobre nós, um bálsamo de amor, um bálsamo de que a gente queira conhecer mais Jesus, de que a gente queira viver esse evangelho de arrependimento, para que nós possamos querer abandonar as outras coisas e querer Jesus, porque a gente precisa clamar. Porque a carne, ela milita contra o Espírito, para que o Espírito não faça a vontade de Deus. Então, todos os dias nós temos que militar a carne contra o Espírito. Então, nessa noite, você também pode abrir a sua boca. Se há algo dentro de você aí que você quer colocar para fora, eu não sei o que é que você precisa fazer, mas você e Deus sabe. E essa é a sua oportunidade agora. Você que está em casa, é a sua oportunidade de se arrepender, de chamar o Espírito Santo para te ajudar, de dizer que quer conhecer Jesus de uma forma sobrenatural, como você nunca conheceu. Amém? Aleluia. Oh, Senhor, nós queremos agradecer, pois sabemos que o Senhor está presente neste lugar. A sua palavra diz que aonde habitou o pecado, superamudou a graça. E nós acreditamos nessa verdade, Pai. Ó Jesus, neste tempo nós temos crescido com a revelação de que o Senhor nos ama. Mas o seu amor não anula a nossa responsabilidade quanto ao pecado. O seu amor não anula a nossa responsabilidade em lutar contra o pecado. E neste momento eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa trazer em nossa memória os nossos erros, as nossas transgressões, os nossos pecados, e que verdadeiramente, através do agir do seu Espírito, os nossos corações possam ser quebrantados, os nossos corações possam ser circuncidados, e verdadeiramente possamos colocar os nossos joelhos no chão, e se arrepender por todos os momentos em que nós cultuamos o pecado. O pecado é um culto, Senhor. E toda vez que pecamos, nós oferecemos as nossas vidas como sacrifício a deuses estranhos. E neste momento nós queremos pedir perdão como igreja por todos os momentos em que fazemos isso em nossas vidas. Porque enquanto nós pecamos, enquanto nós estamos com a vida impura, existem pessoas morrendo sem conhecer o Senhor. E a sua palavra diz que a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus. Então que verdadeiramente os seus filhos e filhas venham a se arrepender do pecado, venham se arrepender das vestes impuras, e que neste tempo o Senhor manifeste os seus filhos sobre as cidades, sobre os estados, sobre as nações, que verdadeiramente neste tempo o Senhor possa manifestar o seu amor, manifestar o seu poder, manifestar a sua santidade em nós. Nós não queremos apenas ocupar uma cadeira de igreja, mas nós queremos manifestar o seu amor em cada lugar em que nós passarmos. Então vem com essa verdade em nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Jesus é minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Jesus é minha morada. Eu encontrei minha morada. Eu amo minha morada. Jesus é minha morada. Toma minhas mãos, não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles, senão vou pra te sentir. Tire ele de mim. Toma minhas mãos, não preciso delas, senão vou pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração. Eu não preciso deles, senão vou pra te sentir. Tire ele de mim. Vou pra te tocar, pode ficar com ela. Toma meu coração. Eu não preciso dele, senão vou pra te sentir. Tire ele de mim. Ó Senhor, que o Senhor possa nos levar até as nossas casas, debaixo das tuas mãos, debaixo do teu poder, debaixo da tua proteção. No nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada, Pai. Que os céus possam ser abertos em nossas vidas. E que durante os próximos dias o nosso secreto possa ser um local de arrependimento. Possa ser um local de lágrimas pelas nossas transgressões. No nome de Jesus, Pai. Que não seja mais apenas um dia em que nós iremos para o trabalho, para os nossos afazeres. Mas que a cada saída, que a cada dia, o Senhor possa nos dar uma oportunidade de manifestar o seu amor. De manifestar a sua presença, de manifestar o seu poder. No nome de Jesus. No nome